Paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas, capítulo. Colocar de pé, vamos apresentar o servo do Senhor que vai ministrar a palavra do Senhor nessa noite para nós. Hoje já estão sentindo a presença do Espírito Santo em nosso meio e tenho certeza que nós vamos sair daqui cheio da graça de Deus, irmão. Você que entrou por essa porta, o Senhor vai te abençoar, já está te abençoando, vai te abençoar muito mais. A partir dessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, neste momento, Senhor, eu te apresento na tua mão o teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra. Ó Senhor, abençoa, ministra a tua palavra, Senhor, usa ele, que continua usando ele de uma forma especial, e fala com a tua igreja, continua falando com o teu povo aqui nesta noite. Pai santo, Pai amado, eu creio na tua grande vitória. Usa o teu servo para a glória do teu nome, te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. Graças a Deus. Enquanto os irmãos vão localizando o texto, eu quero fazer menção de agradecimento a Deus pela vida do pastor Gabriel Bezerra, da sua família. Louvar a Deus pela vida do pastor Bruno, da sua família. Dizer aos irmãos que é um privilégio, é uma honra poder estar aqui para servir ao Senhor, para anunciar a palavra. Estar aqui com a minha família, minha esposa, minha filha, é uma honra também. Deus continue honrando, abençoando. Muitos anos de amizade com o pastor Gabriel, muitos anos de amizade com o pastor Bruno. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Amém? O Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. A partir do verso 13. Diz assim: os irmãos encontraram o texto, digam amém. Amém. Diz assim: e eis que dois discípulos, foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo-lhe, disse-lhe: és tu somente estrangeiro em Jerusalém? Não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele disse: quais coisas? E eles disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e todo o povo, como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas ele não viram, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para credes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse estas coisas e entrasse na sua glória? Versículos de número 27, eu vou ler apenas até o verso de número 32. E ele, começando por Moisés e todos os profetas, explicou em todas as escrituras as coisas ao seu respeito. Aproximando-se à aldeia para onde ele ia, ele fez com que iam para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia, e ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e abençoou e partiu e deu. E os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Versículo de número 32 diz assim: e eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abriu as escrituras? O verso-chave para a ministração é o verso 33. E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém. Encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, e eles pregaram a palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós louvamos, agradecemos ao Senhor por mais uma noite na Tua presença. Ó Deus, eu quero contar com a Tua graça, com a Tua instrumentalidade para compartilhar a Tua palavra aos Teus servos e Tuas servas aqui nessa noite. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor vem abençoando esta casa, abençoando o pastor, os dirigentes, abençoando as ovelhas que o Senhor trouxe a esta noite, a esse lugar. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Repreende toda inquietação, toda divisão, repreende tudo que é negativo contra aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Fala conosco, usa-nos conforme a Tua instrumentalidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, podem tomar o seu assento. Nós faremos menção da palavra de Deus aqui no Evangelho escrito por Lucas. E eu confesso aos irmãos que falar do que Deus colocou no meu coração nessa noite é um tanto quanto complicado, porque a aparência em que nós se colocamos adiante de Deus nessa noite nos engana. Por quê? Porque muitas vezes nós aparentamos estar dentro de um posicionamento, mas a verdade é que o nosso coração está amargurado. É muito fácil, de certa forma, é muito fácil esconder as nossas emoções. Todos nós cristãos do século 21, nós aprendemos com Deus que temos que conhecer a verdade, viver a verdade, ser verdadeiro. Mas a verdade é que nós somos seres humanos e nós não podemos se esquivar da nossa responsabilidade, nem tampouco da nossa humanidade. Deus não nos tirou ainda do mundo fisicamente. Então nós estamos ainda vivendo debaixo de orientações humanas. O nosso coração é enganoso e nós precisamos aprender com Deus muitas coisas. E quando nós olhamos para o Evangelho escrito por Lucas, o capítulo de número 24, nós temos uma temática um tanto quanto necessária para os dias atuais. Primeiro porque nós estamos falando de dois homens que saíram da cidade de Jerusalém, os irmãos conhecem a história, e eles resolveram descer para a cidade de Emaús. Eles resolveram descer para um lugar, por causa de um sentimento em que eles estavam mergulhados.
Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, é possível perceber, a partir do relato e até mesmo da conversa que esses dois homens estavam conversando, e nós lemos nessa noite, é possível perceber que eles estavam, de certa forma, angustiados, eles estavam frustrados, apesar de ter convivido com Jesus e ter percebido o que Jesus acabou de fazer. Nós sabemos que Jesus, naquela ocasião, havia morrido para que a humanidade fosse salva. E ele havia dito que isso iria acontecer. Jesus Cristo disse que ia para a cruz. Só que alguns discípulos, andando com ele, não perceberam o teor da mensagem e alimentaram sentimentos que não faziam parte daquilo que Deus queria nos seus corações. Nós vamos observar que alguns discípulos de Jesus, e principalmente esses dois aqui que nós lemos, eles estavam frustrados, apesar de ter convivido e ter visto Jesus fazer muitas coisas. E eles, por causa da frustração, eles desceram da cidade de Jerusalém, logo após a morte de Cristo, para ir embora para a cidade de Emaús. E ao invés de esperar o que Deus tinha para fazer, ao invés de aguardar, mesmo que um momento instável da sua vida, eles se afastaram do propósito, e eles estavam descendo para a cidade de Emaús. Quando nós olhamos um texto como esse, é possível trazer para os irmãos algumas aplicações que fazem todo sentido na vida cristã. Primeiro, porque alguns discípulos de Cristo no século 21, da mesma forma que esses dois personagens que foi lido aqui nessa noite, eles estão evidenciando uma certa frustração. Eles estão frustrados. E muitos crentes conseguem esconder a frustração por trás de um sorriso. Ele consegue mostrar para as pessoas que ele está alegre, mas o coração dele está frustrado. Por quê? Porque o que ele esperava não aconteceu. O que ele esperava que Deus fizesse não aconteceu. Alguns crentes do século 21 replicam a mesma atitude que esses dois discípulos tiveram. Eles abandonam Jerusalém, vão a um lugar distante, e no caminho eles comentam, conversam, questionam o porquê que não foi, o porquê que não aconteceu do jeito que ele esperava. Nos dias atuais nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo. Irmãos, as frustrações muitas vezes elas nascem de expectativas que nós fazemos acerca de Deus, só que muitas vezes Deus já nos ensinou e já nos falou o que ia acontecer. Os dois discípulos de Emaús, quando eles descem para Emaús, eles estão frustrados, porque eles esperavam que Jesus Cristo pudesse remir Israel de uma forma, só que Jesus veio para a cruz, Jesus veio para se entregar pela humanidade, e algumas pessoas estão, de certa forma, replicando esse comportamento, estão frustradas porque espera algo de Deus, que Deus não prometeu. A primeira coisa que Deus prometeu para mim e para a tua vida é a salvação, e a salvação é muito maior do que a vitória de um governo. Quando nós analisamos o contexto histórico de Lucas, capítulo de número 24, nós vamos observar a semelhança do comportamento desses dois discípulos com a nossa em alguns aspectos da nossa vida. Deixamos o lugar da bênção por causa de sentimentos. Deixamos o lugar da bênção por causa das frustrações. Deixamos o lugar da bênção porque esperamos algo que não aconteceu. Só que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. Não é da forma que eu espero, é da forma que Ele determina. Eu quero dizer para alguém que está aqui nessa noite, que a obra de Deus é do jeito de Deus. A obra de Deus é da forma que Deus determinou, e Ele já determinou. Algumas pessoas estão frustradas dentro da casa de Deus.
Algumas pessoas têm o privilégio de servir a Deus, mas esboçam a frustração e muitas vezes o seu coração fica cego. Quando você olha para esse texto bíblico, você vai ver 2 discípulos que, ao invés de aguardar a promessa de Deus, eles vão caminhando, descendo de Jerusalém para Emaús. Eles vão andar 60 estádios, 12 quilômetros. Ao invés de estar esperando o que Deus já havia determinado, eles saem do grupo dos discípulos e eles vão descendo para Emaús, e enquanto eles estão caminhando, eles vão arrazoando. Eles estão questionando. Eles estão falando o que não deve falar. Na boca do crente não pode ficar palavras impróprias. O crente tem que ter cuidado com as suas palavras. Há necessidade de cuidar com o que se fala. Algumas pessoas se perdem por causa dos seus lábios, por causa da sua língua. Porque deixou Jerusalém, está descendo para Emaús, e ao invés de falar de coisa boa, começa a questionar o que Deus havia feito, porque não entende o projeto de Deus. Não questione o projeto de Deus, aguarde a promessa. Oh glória, quem está entendendo o que eu estou pregando? Não questione o projeto, aguarde a promessa. Não questione, aguarde. E o interessante é que esses 2 discípulos, apesar de ter um histórico em que eles saem do lugar que Deus determinou que eles ficassem, eles vão ser encontrados por Jesus. E o mais lindo da Bíblia é que, apesar de ter descido para Emaús, no caminho, Jesus aparece. Porque Jesus não desiste dos frustrados. Você não entendeu o que eu estou falando. Jesus não desiste dos frustrados. Existem algumas pessoas dentro da casa de Deus que carregam grandes frustrações no seu coração, mas eu quero te dizer que Jesus não desiste de você. Ele vem, Ele vem, aleluia, Ele vem. Quando você olha para a narrativa bíblica, muita coisa pode ser aplicada aqui nessa noite. A primeira é que Jesus desceu até o caminho em que eles estavam descendo. E Jesus resolveu encontrá-los. Se não fosse aquele encontro, eu e você não sabíamos que esses 2 homens existiam. Se não fosse esse encontro, eu e você não tinha condições de saber da existência desses 2 personagens. Mas o que é mais interessante é que Jesus busca levantar pessoas que estão descendo do lugar que não deveria sair. Ei, irmão, Deus vai levantar alguém que quer desistir. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Jesus vem ao encontro dos 2 discípulos de Emaús. Ele vai ao encontro daquelas pessoas. Se Jesus não fosse, talvez eles não voltariam a Jerusalém. Se Jesus não aparece, eles não voltam. Se Jesus não chegar, eles não mudam de vida. Se Jesus não chegasse lá, eles não iam se levantar. Se Jesus não chegasse lá, o pão eles não iam vivenciar. Se Jesus não chegasse lá, nada ia mudar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: no caminho da frustração, Jesus levanta um missionário. No caminho da frustração, Jesus levanta alguém para falar da vida de Cristo. Ele quer levantar alguém aqui para fazer a diferença. Quem acredita nisso? Ele quer levantar alguém aqui para fazer a diferença. Existem pessoas dentro do ambiente religioso que infelizmente estão se perdendo por causa das suas angústias. Mas isso, irmão, não é o grande problema. Porque não existe grande problema para o nosso Deus.
A grande solução está viva. Jesus Cristo é disponível. Ele levanta o caído, Ele levanta o desapontado, Ele fortalece o fraco, Ele liberta aquele que está vivendo no seu pior momento. Quando você olha para essa narrativa bíblica, você vai perceber que eles vão descendo, falando, e enquanto eles estão caminhando, eles estão arrazoando, Jesus se aproxima, eles não conseguem perceber a presença, porque eles estão reclamando. Geralmente quem reclama demais não percebe a presença. Quem reclama demais não percebe que ele está no lugar. Quem reclama demais muitas vezes perde a habilidade de entender o que está acontecendo. Geralmente quem está desapontado fica só falando do que aconteceu e que negativamente o marcou, e esquece de valorizar a salvação que foi proporcionada. Tem muito crente nos dias atuais que estão perdendo a sensibilidade por causa dos seus sentimentos. Eles perdem a sensibilidade de sentir a presença de Deus por causa do que ele está sentindo. E muitas vezes o que o crente está sentindo, frustração, angústia, raiva, ele está sentindo medo, ele está sentindo coisas humanas. Isso na Bíblia é real. Agora o que é bom saber da palavra de Deus é que apesar de essas sensações chegarem na vida humana, existe um Deus que aparece na hora da dificuldade. Oh, glória a Deus! Quando eles estão decepcionados, a Bíblia diz que Jesus chega para conversar com eles. E é interessante que Jesus vai conversar com eles, mas Jesus quer ouvir eles. Jesus gosta de ouvir os seus discípulos. E quando a gente fala com Ele, a gente está orando. Repete comigo: nós oramos falando com Deus. E Jesus chega e começa, e aí, o que está acontecendo? E Jesus quer que eles comecem a jogar para fora. Fala para mim o que é que você está sentindo, que palavras, o que que aconteceu? Jesus, Ele sabe porque Ele estava na cruz, mas Ele quer ouvir. O que é que você está sentindo? Igreja do século 21, o que é que você está sentindo? Fala para mim o que é que você está sentindo. Abre o teu coração. Fala o que está dentro de você. Abre a boca para falar. O problema é que tem muita gente, irmão, que já não está falando mais para Deus o que sente. Ele conta para a irmã, conta para o primo, conta para a avó, mas não bota o joelho no chão para falar com Deus. Nós temos um princípio da Bíblia, o princípio da oração. O princípio da oração. Oração é falar para Deus. Oh, glória! E ele vai começar a falar, e o nome dele é Cleopas, e ele vai falando. E aí, tu é estrangeiro, ele fala, tu não sabe do que está acontecendo? E aí ele começa, quando ele vai abrindo o coração, o texto diz que ele vai falar de Jesus. Só que ele vai falar de Jesus para Jesus. E aí ele vai falar de Jesus para Jesus, só que ele fala de uma forma, os seus sentimentos começam a brotar dos seus lábios, e ele começa, ele foi um profeta poderoso. Olha o que ele está falando para Jesus, de Jesus. Que Jesus foi, irmão, Jesus não foi, Jesus é. Oh, glória! Jesus não foi, Jesus é, aleluia. Jesus é, oh glória a Deus. Só que para eles, Jesus foi. Então eles estão falando assim, olha, irmão, o crente é assim, quando ele está decepcionado, ele não acredita muitas vezes no que Jesus é, e ele fica falando do que ele foi. E aí ele fala do que ele foi, ele diz, mas ele foi um profeta poderoso, ele pregava muito, ele era bom nas palavras, ele era grande diante do povo e diante de Deus, só que ele começa a falar também o que ele está sentindo, e aí o homem ali vai falar o que muitos cristãos têm que começar a fazer, ele vai falar assim, olha, mas ele foi entregado à morte e o crucificaram. Essa parte aqui é importante, porque é verdade, irmão, eles falaram a verdade, ele foi entregado à morte e foi crucificado. Só que agora ele vai abrir o coração, e ele diz assim, nós esperávamos
que fosse ele quem havia de remir Israel. Irmãos, eles, os discípulos frustrados, estão dizendo assim, nós esperávamos, tipo assim, eu esperava que fosse assim. Só que não é do jeito que a gente espera. Não é da forma que eu quero. Ah, mas eu queria que... Não é do jeito que a gente espera. Tem muita gente dentro da igreja, irmão, que está replicando esse comportamento. Eu queria que fosse assim. Essa parede podia ser verde. Mas o banco podia ser dessa forma. Mas a irmã fulana de tal podia estar fazendo isso. Mas o pastor podia ser fulano de tal. Ah, mas a obra tinha que ser dessa forma. Ah, mas não, irmão, não é da forma que a gente espera. Só que o lindo é que eles estão falando para Jesus. Eles estão falando, eu esperava que fosse assim, mas não aconteceu. E os camaradas são tão mente fechada que eles já tinham ouvido das mulheres que Jesus estava vivo. Só que eles estão impedidos. E aí tem um tipo de crente na igreja que não ouve o testemunho de uma mulher, ou que não ouve o testemunho de uma pessoa que na hierarquia é menor do que ele. Aí eu vou pegar pesado, mas não é porque eu quero pegar, é porque tá aqui, irmão, tá aqui. Então tem gente que é assim, olha, mas a mulher já falou que Jesus está vivo, mas os discípulos foram lá, não viram, então a palavra daqueles discípulos que foram lá e não viram, é maior do que das mulheres que falaram que viu. E tem gente na igreja que é desse jeito, pastor Bruno, ele só escuta o profeta graduado, ele só escuta a irmã do ciclo de oração, a que foi lá, quando Jesus estava morto, eles não queriam ouvir. E tem muita gente na igreja que está com o coração fechado para a palavra que Deus está levantando na boca de pessoas que não são, a partir do olhar humano, não são valorizadas. Naquela época, as mulheres que foram ao túmulo não eram valorizadas. Então elas falaram que ele está vivo, mas os discípulos de Emaús, eu não acredito. Por quê? Porque os homens foram lá e não viram, e disseram que não viu, que ele não está vivo. Então ele não está vivo. Tem gente que está perdendo uma grande oportunidade, porque está fechando os seus ouvidos por testemunho de gente pequena. Oh, alabaraga, choramadarai. Abre a tua boca, mas mantém os teus ouvidos abertos. Oh glória, não deixa a tua frustração fechar os teus olhos, não deixa a tua frustração fechar a tua sensibilidade, porque quando Ele se revela, Ele está vivo, Ele está vivo. Oh meu Deus do céu, quem está entendendo isso aqui, irmão? Eu não vim aqui pregar um evangelho diferente, a graça é a mesma, a glória é a mesma, a presença é a mesma. Oh meu Deus, quem está entendendo isso aqui? Oh meu Deus do céu, o meu Deus é grande. O problema é que tem gente que está fechando o coração. Não, mas quem falou foi uma mulher. Ela disse que achou o corpo dele. Foi elas mesmas, mulheres, que investiram sua vida em um corpo crucificado, morto há 3 dias. E o fato delas investir sua vida em busca de um corpo morto, crucificado há 3 dias, deu a elas a possibilidade de abrir a boca para pregar e ser missionária. Oh glória, porque Jesus levanta missionários que investem a sua vida, que investe os seus recursos, o seu tempo, o seu perfume no corpo de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Jesus, Ele levanta pessoas que muitas vezes não têm a validação dos 12, dos 11. Então ali foi 2 mulheres, glória a Deus. E aí Jesus começou, então calma aí, vocês já falaram demais. Está frustrado, né? Está cansado, está reclamando muito.
Já sei o que você precisa. Aí Jesus começou. De Moisés aos profetas, ele começou a pregar a Bíblia. E aí ele começa pregando Bíblia. Aí ele fala lá de Moisés, lá atrás, e começa Bíblia, 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 Bíblia. Sabe por quê, pastor Gabriel? Porque o que aquece o coração do crente é Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. E Jesus começa a falar Bíblia. Ele vai lá de Moisés e começa. E aí quando ele está pregando, e os discípulos estão calados ouvindo, a Bíblia diz que quando eles iam chegando em casa, no lugar, Jesus faz que vai embora. Deixa eu ver aqui o que eles vão fazer agora. Deixa eu passar. Vou parar de falar e vou passar. Vou parar de falar e vou passar. Vou passar. E aí quando Jesus está passando, eles falam, não vai não. Não vai. Eu quero a tua presença. Oh meu Deus do céu. Eu não sei se você está entendendo. Oh glória. A presença dele é maravilhosa. Abaraga chora mandarai. A presença dele é grande. Quando ele fala, o coração aquece. Oh glória. E aí eles vão fazer um convite que o crente tem que fazer. E o convite é: fica conosco. Fica conosco. Tem crente que está precisando falar isso. Fica Jesus. Fica Jesus. Fica Jesus. Vai Jesus, fica. Eles nem estavam sabendo ainda, mas eles começaram, fica. E aí Jesus entrou, porque quem pede recebe. Aí eles falam, fica. Aí Jesus entrou. Aí quando Jesus entrou na casa, ai meu Deus do céu, começa. O negócio está pegando aqui, irmão. Quando ele entrou na casa, Jesus abençoou o pão, aleluia, e partiu. Então eles vão participar de uma ceia. Eles vão participar do pão que Jesus partiu. Você não entendeu ainda. Tem mesa, tem pão, tem ceia e tem bênção. Você não entendeu ainda. Tem mesa, tem pão, tem ceia e tem bênção. Eu vou repetir para ver se alguém entende. Tem mesa, tem pão, tem ceia e tem bênção. Oh glória. Na presença de Jesus tem mesa, tem pão, tem a presença, tem bênção. Oh glória. Alabaravagasora manarai. Tem missionário que vai ser levantado agora. Ih, meu Deus. De repente, os discípulos frustradinhos, 2 frustradinhos de Emaús, eles vão olhar para Jesus e vão perceber que é Ele. Vão perceber o furo, vão perceber o partir do pão, vão perceber a presença. E aí Jesus vai desaparecer. Aí eles vão olhar um para o outro. E aí o testemunho vai mudar. Porque agora é assim: não ardia o meu coração arde. Agora é assim, enquanto ele falava, porque é assim, irmão, quando a gente ouve a palavra, quando a gente lê a Bíblia, se tem uma coisa que pode arrancar um homem do crime, da criminalidade, se tem uma coisa que pode arrancar uma vida do limbo, do pecado, é a palavra, é a presença, é quando Jesus fala no caminho, é quando Ele nos mostra as Escrituras. Tem uma coisa, irmão, que mudou a minha vida, e até hoje muda, é as Escrituras. E aí, eu vou finalizar a mensagem agora. O texto diz assim: na mesma hora, não foi ontem, não foi depois, não foi no outro dia, foi na mesma hora, levantaram-se, oh glória. Emaús, sem Jesus não dá. Eu vou repetir para ver se alguém entende. Emaús sem Jesus não dá. Se ele veio aqui e falou comigo e sumiu, é porque ele não me quer aqui. Então calma aí, deixa eu sair daqui.
E aí eles começam a retornar a Jerusalém. E aí eles saem lá de Emaús, 12 km, para caminhando, subindo. 12 km subindo. De lá de baixo lá para cima. Vamos subir, vamos subir. Não dá para ficar aqui, vamos voltar. Vamos voltar e vamos pregar. Vamos voltar e vamos pregar. Vamos voltar e vamos pregar. Oh glória, Jesus quer levantar pregadores aqui. Jesus quer levantar missionários aqui. Jesus quer levantar homens e mulheres de Deus aqui. Ele quer levantar vidas, que a palavra que sai da boca, Ele está vivo, 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 Ele ressuscitou. O que está faltando para você se levantar? Para fazer a obra missionária, para falar de Jesus, para ir para Jerusalém. Quem está entendendo? Quem está entendendo isso? Oh meu Deus do céu! Tem glória de Deus na casa. Tem oh glória! Ele vai levantar, Ele vai levantar, Ele vai levantar. Mas Ele só levanta quem se levanta. Então a atitude é sua. Não espere que alguém pegue sua mão. O pastor Gabriel é um homem de Deus, que Deus colocou nesse lugar. Mas ele não vai poder pegar na tua mão e te levantar. Você tem que se levantar. Vou voltar para Emaús? Não. Vou ficar em Emaús? Não. Vou para Jerusalém. Deixa eu ir. E aí eles retornaram, encontraram os 11 e pregaram. E sabe o que eles falaram? Eles falaram assim: realmente o Senhor ressuscitou. E aí eles começaram. Aconteceu assim, eu estava indo lá para Emaús, ele apareceu. Lá em casa ele abençoou o pão. E agora ele está vivo. E quando eles começaram a pregar, alguém ouviu. E talvez quem não acreditava, acreditou. Talvez quem estava fraco se fortaleceu. Talvez quem estava triste se alegrou. Porque o que Deus quer não é que você vá para Emaús murmurar. É que você se levante para Jerusalém para pregar. O que Deus quer não é que você deixe o seu sentimento de frustração falar mais alto do que aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. A salvação é real, irmã. Jesus é vivo, aleluia. E você precisa falar disso. O culto é culto de missão. Então eu finalizo dizendo para pessoas que estão aqui nesse lugar, que ainda tem lugar para ser diferenciado e pregar. Discípulo que é discípulo, ele não precisa que alguém coloque um nome de missionário. Ele se levanta e ele vai pregar. E ele quer, Jesus quer levantar pessoas aqui também. Vamos se colocar de pé. Deus quer levantar missionários aqui. Primeira mensagem do ano, que honra. Primeira mensagem do ano, primeiro domingo, que Deus me deu o privilégio de estar aqui. E eu quero dizer aos irmãos, é uma honra poder servir a Jesus. Se tem uma coisa, irmãos, que faz a diferença na nossa vida, é a presença de Jesus. Não desista do teu chamado. Não desista do teu ministério. Ah, mas eu não estou vendo soluções. Tudo que eu esperava não aconteceu. Não dê as frustrações, fale mais alto do que a palavra de Deus. Os teus olhos vão ser abertos. A presença dele vai ser diferenciada na tua vida. E você vai falar da vida de Jesus. Deus vai mudar o vocabulário. Deus vai mudar o teu vocabulário. Você vai pregar sobre Jesus. Você vai falar que Jesus está vivo. Você vai ser uma testemunha de Deus na face da terra. Que Deus abençoe e continue usando os servos dele nesse lugar. Eu devolvo ao pastor em nome de Jesus. Glória a Deus.